Boa noite a todos. Em nome de Jesus, eu abro a sessão. Desde já comunicando que uma das pautas da sessão é a apresentação das contas da senhora prefeita, comunicar aos senhores vereadores, para que depois possamos comunicar ao Poder Executivo. Para isso, nesse momento, eu convido o nosso assessor, Henrique Sobreira, para dar a sua mensagem. Boa noite a todos. Em nome da nossa presidente, eu saúdo a mesa, os senhores vereadores, os presentes, os funcionários, o contador do Poder Executivo que está presente. Enfim, eu gostaria de, como a presidente anunciou, né, hoje vai ser anunciado, né, a recepção das contas de 2022, né, se não me engano, do Poder Executivo Municipal, e para isso a gente passou a adotar, né, por entendimento da presidente, que sempre que viesse uma matéria para discussão, fosse feita uma análise técnica, uma explanação técnica, e sobre essas contas, né, a matéria é essencialmente contábil. Foi convidado o contador, né, assessor contábil do Poder Executivo, para que fizesse, né, a explanação, explicasse por A mais B do que se trata as contas, né, tudo que envolve. Porque, para mim, embora eu seja advogado, tem muitas circunstâncias pormenores ali que eu não entendo muito, né, que são questões essencialmente contábeis. Então, para que fique o entendimento, né, vocês saberem do porquê estão votando ou do porquê não estão votando, é essencial que se entenda, né, para que não se faça, né, análises, julgamentos meramente políticos, né, se analise a matéria de forma técnica com que ela traz em seu conteúdo. Antes de convidar o nosso contador, eu vou fazer a pergunta da ata, né? Perguntar aos senhores vereadores sobre a leitura da ata e a sua votação. João Wellington. Aprovo. Vereador Barreto. Aprovo. Vereador Marcelo. Aprovo. Vereador Vinícius. Aprovo. Vereador Gervásio. Aprovo. Vereador Naldo. Aprovo. Vereador Teteia. Aprovo. Ata aprovada por todos aqui presentes. Quero comunicar a falta do vereador Biel, mandou justificar, o mesmo aconteceu um imprevisto agora, né? Ele saindo da roça e um pau machucou o olho dele e ele pediu para que comunicasse a falta dele, né? Justificasse. E... Senhora presidente, se não for mais preciso, né, a minha fala, eu gostaria de pedir licença para que o contador se faça presente aqui com vocês. Obrigada. E, nesse momento, convido o nosso contador, Glauber, para explicar. E comunicando a todos, né, que a conta é de 2022, o exercício de 2023, né? 2022. Tá. Alô? Boa noite a todos. Senhora presidente, vereadora Valma, novos vereadores, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É com grande honra e respeito que me dirijo a esta Casa Legislativa. Quero cumprimentar cada um dos senhores que, com dedicação e compromisso, e juntamente com o Executivo, trabalharam e continuam trabalhando pelo desenvolvimento de nossa cidade. Reconhecemos o papel fundamental que esta Casa desempenha na construção de políticas públicas e na promoção do bem-estar da comunidade do Jati, pois se tem uma pedra de calçamento colocada nessa cidade, tem o dedo do Poder Legislativo ali presente.
Pois bem, minha vinda a esta tribuna é no sentido de trazer esclarecimento acerca da apreciação do parecer 51/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, referente às contas de governo de 2022. Inicialmente, solicito a devida permissão a Vossas Excelências para apresentar os aspectos positivos apontados pelo Ministério Público de Contas no parecer 61/82/2024, emitido pela 6ª Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Do exame dos autos, verifica-se que a prestação de contas do governo de Jati apresentou pontos positivos, dentre os quais repasse do 10º dentro do prazo, em observância ao artigo 29A da Constituição Federal. Foi cumprido o percentual constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, 26,18%. Todos sabemos que o mínimo a ser aplicado é 25%. Foi cumprido o percentual constitucional com ações de serviços públicos de saúde de 45,90%, que o mínimo que a gente tem que aplicar é 15%, aplicando 30% a mais. Foi cumprido o percentual constitucional com despesas com pessoal de 49,6%, que o máximo é 54%. E restos a pagar processados inscritos na ordem de 2,33% da receita corrente líquida, com disponibilidade financeira superior ao montante inscrito. Isso quer dizer que nossa dívida em 2022 representava 2% da nossa receita corrente líquida. Agora, os esclarecimentos relacionados a 2 pontos que levaram o Tribunal de Contas a recomendar a rejeição das contas. Antes de adentrar aqui nos pontos negativos, é interessante fazer como é que funciona o julgamento do tribunal, a apreciação, não o julgamento, no Tribunal de Contas. A gente faz a prestação de conta, tanto da Câmara como da Prefeitura, de acordo com a instrução normativa do próprio Tribunal de Contas, enviamos ao tribunal. O tribunal analisa as contas, emite um relatório inicial, um relatório de instrução. Desse relatório inicial, ele destaca algumas coisas que a gente cumpriu e outras que a gente não cumpriu, e a gente apresenta uma defesa técnica. Diante da defesa técnica, o Ministério Público de Contas, que é o promotor, todos sabem qual é a função, é de condenar, de processar, de só achar o ponto negativo. Diante da defesa técnica, do relatório do Ministério Público, os conselheiros apreciam e fazem o julgamento deles, a apreciação, recomendando à Câmara Municipal a aprovação ou a desaprovação, que, na verdade, a Câmara de Jati é o juiz nessas questões de julgamento das contas. O tribunal, de todos os itens, o tribunal destacou dois itens só como para recomendar a desaprovação. Primeiro foi a utilização do excesso da arrecadação como fonte para créditos adicionais. Aí eu venho dizer a vocês que não houve, em hipótese alguma, irregularidade. Pois o crédito adicional, eu abri aqui na Câmara, mandei para a Câmara aqui um crédito adicional de R$330 mil, especial para a compra do terreno onde está sendo construída a escola. Foi aprovado aqui na Câmara por unanimidade. Foi uma ferramenta meramente contábil. Eu podia muito bem anular uma despesa sem nem pedir permissão à Câmara. Podia anular uma despesa de outra secretaria. Mas como era a compra de um imóvel, eu disse, não, o interessante é a gente mandar para o Poder Legislativo e ter a anuência do Poder Legislativo. O tribunal, ele não disse que não houve excesso de arrecadação, até porque houve excesso de arrecadação. O tribunal disse que a gente não demonstrou o excesso da arrecadação. É diferente de não haver o excesso. Tanto que na minha opinião, eu demonstrei, está lá, todas essas peças são de acesso público lá no site do tribunal. Que a gente tinha previsto uma arrecadação de Fundeb de 3 milhões e 500 mil. A gente arrecadou 8 milhões. Então, é conta de padaria. Se a previsão era arrecadar 3 milhões, a gente arrecadar 8 ou 12 milhões, a gente teve um excesso de 8. Então, 330 mil é um valor
irrisório diante do nosso excesso de arrecadação. Mas o tribunal, enfim, disse que a gente não demonstrou. Ele não disse que não teve excesso, ele disse que não foi demonstrado o excesso. Então, ele disse que a gente descumpriu essa regra. Quanto ao aí outro item foi, quanto ao repasse do DODESP da Câmara Municipal, o valor apontado acima do limite constitucional foi de apenas R$ 6.079,02. Todos sabem, todos nós sabemos, que o duodécimo que vem para essa Casa Legislativa, para manter toda a estrutura administrativa, é 7% da receita arrecadada no exercício anterior. E, geralmente, o fechamento das contas é no mês de março, abril, e sempre tem, até o fechamento das contas, a gente fica assim, analisando, porque ainda não, até o fechamento não tem um valor ainda definido e ideal. É normal acontecer, né? Toda Câmara de Vereador mandar um pouco a mais ou um pouco a menos. Isso é bem comum. Bem comum. Se você dividir R$ 6.000 por 12, dá um valor mensal de R$ 500 a mais para a Câmara de Vereadores. Num total de 1.300.000, mais de 1.300.000, a gente mandou para a Câmara. No ano de 2022, o tribunal disse que a gente descumpriu e merece a desaprovação das contas, porque a gente mandou R$ 6.000 para a Câmara. Ou seja, R$ 500 por mês. Presidenta, o que eu não acho razoável para o tribunal é como, no popular falando, como é que eu envio R$ 6.000 a mais para o meu julgador, que é a Câmara que vai me julgar, e a Câmara vai, em tese, desaprovar uma conta que eu mandei um dinheiro a mais para ela. Aí eu digo, era simples de resolver, era só a Câmara devolver os R$ 6.000 para a Prefeitura. Estava resolvido o problema. A quantia foi integralmente utilizada para fortalecer, esse dinheiro foi utilizado para fortalecer as ações legislativas, administrativas dos próprios vereadores, ampliando a capacidade da Câmara. Esse dinheiro foi usado para energia, água, luz, telefone, botar ar-condicionado, fazer reforma na Câmara, pagar o salário dos vereadores, diário dos vereadores, funcionários desta casa. O dinheiro foi usado para isso. Não houve desvio de finalidade, não houve desvio de recurso público. Tanto que o tribunal, em nenhum momento, recomendou multa, nem devolução de recurso. Portanto, essas duas questões não revelam irregularidade grave, mas, pelo contrário, mostram-se irrelevantes dentro da razoabilidade e proporcionalidade. E o que é que diz o princípio da razoabilidade? O princípio da razoabilidade busca assegurar que as ações do Estado sejam adequadas e coerentes com a realidade e os direitos fundamentais. Ele impede medidas arbitrárias e exige que decisões sejam compatíveis com o bom senso e a justiça. Esses princípios são amplamente utilizados em decisões judiciais para evitar abuso de poder e garantir que as normas sejam aplicadas de maneira justa. Sendo assim, essas duas questões não configuram irregularidade significativa. Ao contrário, revelam-se insignificantes à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em outra ocasião aqui na Câmara, eu usando essa tribuna, pediram minha opinião, os vereadores, de uma conta de uma ex-prefeita, e eu dei a opinião técnica, e não política, pela aprovação das contas. Que o tribunal disse lá, o Tribunal de Contas pediu a desaprovação, dizendo que abaixa a arrecadação de IPTU. Aí eu argumentei, como eu vou condenar um prefeito que force a população a arrecadar IPTU, que pague IPTU, onde 90% da população de Jati são beneficiados do Bolsa Família? Qual é a lógica? Que eu dou um benefício a você para você se manter, depois digo, agora paga o IPTU da sua casa. O Tribunal de Contas não sabe fazer essa análise. O Tribunal de Contas, às vezes, age como uma legislação de trânsito. Passou o sinal vermelho, multa. Ah, mas eu estava socorrendo uma pessoa que estava morrendo, não quero saber. Passou o sinal vermelho, multa.
Nessa questão, doutor, caso ocorresse de 1 milhão e 300 que a gente tem que mandar para a Câmara anual, a gente tivesse mandado 1 milhão e 200, ou seja, eu tinha mandado 100 mil reais a menor. Poderia ter a interpretação que eu queria prejudicar o Poder Legislativo, que eu queria interferência, que eu queria tolher de forma financeira a capacidade do Legislativo de legislar e fiscalizar o Executivo. Então, nobres vereadores, agradeço a oportunidade à presidenta e coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais e muito obrigado. Pode falar. Dois. 2 pontos. Não, o total da Uns 30 pontos. 30 só pontos. foi esses dois aí. Só foi Meu 2. Deus do céu. 2. Teve uns 5 pontos positivos, né? Teve outros que a gente combateu e o tribunal acatou a nossa justificativa. Vamos lá. Eu também já falei aqui na Câmara sobre as leis orçamentárias, né? Tem a LOA, tem o PPA e a LDO. O que acontece é que muitos profissionais, para não precisar da Câmara, vereadores, isso é fato e é real, fazem orçamento de forma fictícia. Eu faço um orçamento de forma fictícia. Aí, eu sei que o Jati vai arrecadar, em 2025, 65 milhões de reais. Aí eu faço um orçamento de 90 milhões. Ou seja, se eu fizer um orçamento de 90 milhões, eu vou mexer nesse orçamento do jeito que eu quiser e não preciso da Câmara. Porque eu só vou arrecadar 65, mas eu posso empenhar 95 milhões, porque está aprovado pela Câmara. Só que eu não trabalho assim, eu trabalho próximo da realidade. O meu orçamento ele tem que estar acima de 90% da realidade. Senão, para mim, é uma falha técnica da minha parte. Isso é uma questão comigo mesmo. Então, desde quando a gente chegou aqui, em 2021, nosso orçamento, a gente tem trabalhado dentro da realidade. Aí eu faço um orçamento dentro da realidade. Acontece que, às vezes, a expectativa é melhor. Tipo, o Fundeb, eu fiz um orçamento prevendo 3 milhões de reais, a gente arrecadou 12 milhões de reais. Para mim, estava fora da expectativa. A gente teve o incremento do VAT, do VAA, que não existia antigamente, a questão do novo Fundeb. Então, quando você faz uma previsão de 65 milhões e você arrecadou 70 milhões, você teve um excesso de arrecadação de 5 milhões. Quando você tem esse excesso de arrecadação, a lei diz que você pode fazer empenho usando como fonte de recurso, empenhar, autorizar a despesa, como foi a compra do terreno, usando como fonte de recurso o excesso de arrecadação. Por isso que eu disse, o tribunal não diz que a gente não teve excesso. Ele não diz que a gente não teve excesso no relatório. Ele diz que a gente não demonstrou o excesso. Eu tentei, com a minha linguagem, talvez ele não entendeu o que eu falei, mas eu fiz o demonstrativo do excesso. Aí ele não concordou. Aí ele não disse que a gente não teve, ele disse que não foi demonstrado que houve o excesso. Mas é conta de padaria. Se eu previ 65 milhões e arrecadei 70, então eu tive um excesso de 5. Então o excesso é aquilo que eu arrecadar mais do que eu previ. O déficit de arrecadação é quando eu tenho uma previsão de arrecadar 90 milhões e arrecadei 70. Porque o tribunal ele não disse que não houve o excesso. Ele só disse assim, não foi demonstrado ao tribunal o excesso. O relatório está bem claro. Não foi demonstrado o excesso. Entendeu? Mais algum questionamento? Um repasse para a Câmara de 6 mil reais. Né? Veja só, fez a mais, o Executivo fez a mais e ele achou que estava errado.
Agora, como o Glauber disse, por que ele não pediu para que devolvesse? Que a Câmara devolvesse? Né? Que deveria ter pedido para a Câmara devolver. Isso aí foi na presidência de Ailton, né? Foi 2022. 2022, né? Isso. Pois é, aí R$6.000 é como o Glauber dividiu para 12 meses. O que é isso que... R$500. Aí desaprovar uma conta da prefeita por conta de um repasse de R$6.000 para uma Câmara, eu achei absurdo, porque a gente já viu cada coisa aqui nessa casa e a gente está aqui votando, aprovando tudo, né? Coisas que já veio, que todos aqui sabem, nós votamos. Por quê? Porque eu não vejo motivo, é como você falou. O contador, ele faz os cálculos, e teve conta de prefeito aqui também, mínimos, né? Cálculos, erros de coisas mínimas, né? E nós votamos. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele vê as coisas completamente diferentes. Ele quer... E prefeito nenhum, ele faz aquela coisa ponto por ponto. Sempre tem uma falha. É muito difícil, porque você mexer com cálculos e com conta é complicado. Só o contador mesmo que... Valma, eu assumo total responsabilidade por esses dois erros aqui. Mônica não sabe nem que isso foi feito. Ela só disse assim, eu quero comprar um terreno, vamos ver a documentação do terreno, é questão jurídica, cartório e tudo. E eu disse, então vamos pedir autorização à Câmara para comprar o terreno. Ela se vire, resolva. Então, foi uma questão meramente contábil, ela não sabe nem que isso aconteceu. Quando a gente pede, manda o orçamento, quando eu envio o orçamento para cá, é uma questão contábil. O exceto é quem faz o cálculo do Odécio para cá, sou eu que faço o cálculo do Odécio, então foi um erro 100% meu. Ela acredita no que eu faço, isso aqui não foi uma ação ou omissão da parte dela. Não foi um ato de gestão, nem um ato de gestão e nem uma coisa que ela deixou de fazer. Então, como eu disse, o tribunal está sendo uma legislação de trânsito. Ultrapassou o sinal vermelho, multa. Ah, mas eu ia com doente, eu ia salvando uma vida, não importa. Ultrapassou o sinal vermelho, multa. Por isso que a Constituição Federal diz que quem julga as contas de governo de um prefeito é a Câmara de Vereadores, é a população jatiense, que é representada pelos nossos pares aqui. Aí eu vejo aí as contas veio desaprovadas justamente por conta do Legislativo, no caso. Um repasse que veio para o Legislativo, que chegou até a gente, um terreno que nós votamos, né? Isso. Que nós, vereadores, votamos. Sim. Aí eu vejo um negócio desse aí, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade hoje dessas contas aí é do vereador. Então, como é que se vai fazer uma coisa ao contrário, se foi feito por nós? Se foi nós, vereadores, que fizemos isso aqui? Então, é absurdo. Infelizmente, é assim mesmo, né? E vamos para frente. E, Glauber, o que eu gostaria de saber de algum vereador, se tem alguma pergunta a fazer o nosso contador, pode fazer a pergunta. Se tiverem, pode fazer agora. Se quiserem também depois fazer a pergunta a ele individual, particular, está à disposição, o Glauber está aí para responder. Então, eu passo a palavra a cada um, se quiser fazer alguma pergunta ao contador. Então, agradeço, Glauber, a sua presença, a sua explicação. Isso é muito bom, né? Porque muitas vezes a gente faz uma coisa aqui sem saber e só quem sabe explicar isso aí mesmo é você, que nós vereadores aqui não temos, né? Essa capacidade de explicar, como você explicou, como o nosso assessor jurídico. Então, isso foi muito bom. Fiz o convite a vocês para que apresentasse. Quero comunicar agora aos senhores vereadores que vai ser passado, né, para o Executivo, né, a chegada das contas, e depois a gente vê como se vamos fazer. Nesse momento, eu quero pedir ao secretário para ler um pedido de requerimento número 008 de 2025 do vereador Daniel Gênesis. Requerimento número 08 de 2025. A senhora presidente da Câmara Municipal de Jati, Valma Gomes. Requeiro, através deste, o envio de ofício à empresa Enel, prestadora do serviço de energia do nosso município, para tratar acerca da oscilação da energia fraca, e das constantes quedas de energia em nossa região, que acabam danificando os aparelhos elétricos
residenciais, assim como as bombas de água, que são bastante usadas na agricultura do nosso município, trazendo prejuízo para a população. Desde já agradeço e me coloco à disposição. Daniel Gênesis Pereira de Souza, vereador. Peço ao nosso secretário para ler o ofício de número 43 de 2025, a resposta do vereador Vinícius. Ofício número 43 de 2025. A excelentíssima senhora Valma Maria Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jati. Assunto: resposta ao ofício número 080 de 2025, solicitação de informações. Senhora presidente, cumprimentando-me cordialmente, a Secretaria Municipal de Educação de Jati vem, por meio deste, apresentar a resposta ao ofício número 080 de 2025, no qual foi solicitada a manifestação sobre a situação do atendimento a alunos com deficiência da rede municipal de ensino, especialmente quanto à disponibilidade de profissionais mediadores e cuidadores. Informamos que, até a presente data, foram convocados 36 profissionais para a função de mediador/cuidador, conforme a necessidade identificada nas unidades escolares da rede municipal. Desse total, 20 profissionais compareceram à Secretaria Municipal de Educação para a entrega da documentação e início das atividades em suas respectivas unidades. As convocações têm sido realizadas com base em reuniões técnicas entre esta Secretaria e a gestão escolar, buscando atender com precisão e responsabilidade as demandas dos alunos que necessitam de acompanhamento individualizado ou compartilhado, sendo admissível, neste caso, a atuação de um mesmo mediador junto a 2 ou 3 alunos, conforme a avaliação técnica. Ressaltamos que as nomeações vêm sendo efetivadas com estrita observância ao item 11.8 do edital do processo seletivo vigente, que estabelece as nomeações serão feitas na medida das necessidades administrativas e da existência de recursos orçamentários e financeiros, observadas as disposições previstas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Ademais, permanecemos atentos à evolução das demandas escolares e à disponibilidade orçamentária, de modo que novas convocações poderão ser realizadas, caso necessário, sempre respeitando os limites legais e administrativos estabelecidos. Reiteramos o compromisso desta Secretaria com a qualidade da educação pública e com a legalidade dos atos administrativos praticados. Atenciosamente, José Maria Barbosa, Secretário Municipal de Educação. Passar a palavra, vou facultar a palavra aos vereadores, passar a palavra para o secretário João Wellington. Boa noite a todos, novos vereadores, pessoas aqui presentes, doutor Henrique, funcionários da casa, todos que nos acompanham pela rede social. Queria aproveitar para fazer um agradecimento, presidenta, especialmente a Juarezim, né, que é secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e a Abílio. Essa semana teve um probleminha com água no sítio Mãe d'Água, né, teve um ocorrido lá que infelizmente deixou a população da Mãe d'Água sem água. Acredito que todos os vereadores aqui devem ter tomado conhecimento, mas quando eu tive conhecimento, procurei a Abílio, procurei Juarezim e foi disponibilizado o carro-pipa para lá que possibilitou o abastecimento. Então, quero aqui deixar o meu agradecimento a Abílio e a Juarezim que atenderam o meu pedido e foram solícitos ali com a população do sítio Mãe d'Água. No mais, vereadora, só agradecer pela palavra. Vereador Barreto. Senhora presidenta, caros colegas, ao público aqui presente, doutor Henrique, parabenizar, né, a prefeita por mais esse mutirão que aconteceu hoje. Eu acredito que umas 100 pessoas foram atendidas, né? Não foram 98, não foi 100, vereador, porque 2, na hora lá, acho que pressão subiu e não deu certo. Muito bom, é uma
mutirão que muita gente aí estava precisando. Eu acho que é o segundo já, né? Segundo. Só parabenizar ela por esse feito e deixar aqui uma boa noite a todos. Vereador Marcelo. A todos, o presente. Presidente, eu queria que a senhora enviasse um ofício ao secretário a respeito da fonoaudióloga, que eu pedi naquele dia e não tive resposta. Sério? Tem umas crianças aí que estão na sala de aula e estão precisando. E a respeito das estradas também, que é o que a gente fala mais aqui, né? Ver o que pode fazer aí. As estradas estão um caso sério. Todos uma boa noite. Vinícius. Vereador Marcelo, vou enviar os ofícios, né, e pedir resposta do que você já pediu. Por favor. Saudar a presidente dessa casa, meus nobres colegas vereadores, os funcionários da casa, público aqui presente na pessoa de Maria das Dores e Dona Edivânia, que estão sempre presentes aqui, acompanhando os trabalhos dessa casa. Dar uma boa noite à população jatiense aí que nos assiste através das redes sociais. Na oportunidade, gostaria de tecer comentários com relação à resposta, né, do ofício do senhor secretário de Educação. Primeiro falar da dificuldade que foi todo esse período, né, com relação aos cuidadores mediadores, né. Tivemos alunos com deficiência que passaram diversos dias fora da sala de aula, né, diversos meses, por conta dos profissionais que não tinham sido chamados. Por conta dos profissionais que não tinham sido convocados, né, a gente sabe que foi feito a seleção, temos ainda 60 pessoas aptas a ocupar esse cargo tão importante no nosso município. A gente sabe que a demanda é grande. Foi uma luta para chamar os primeiros 20 profissionais, né? Por insistência nossa aqui, a cobrança minha, por diversas vezes a população, os pais responsáveis nessa cobrança, né? Muitos dos alunos perdendo aula. Isso não pode estar acontecendo no nosso município. Foram convocados mais 15, totalizando 35, e a gente sabe que tem a necessidade. Tem a necessidade e o município tem recurso para convocar os demais, para que possa dar andamento ao ensino, né, dessas crianças que precisam muito. Lamento a resposta do senhor secretário. Acho que a gente tem que ter ação e precisa ser resolvido quanto antes, né? A gente procura o diálogo, e não sendo resolvido, a gente vai tomar outras providências, porque eu acho que as coisas não podem ficar assim, e os pais responsáveis estão nessa luta, né? E gostaria de falar também, senhora presidente, com relação à saúde, né? Na semana passada eu pude trazer para vocês a questão dos pontos de apoio na saúde, né, que não estão funcionando. Como eu tenho dito para vocês, a gente precisa ter zelo com o dinheiro público. Foi gasto dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, e nós estamos aqui no meio do ano, praticamente chegando, e sem o serviço, né? Esses pontos, né, de apoio foram feitos justamente para dar comodidade aos pacientes. E a gente cobra, né, a gente exige ao mínimo resposta. Como eu venho dizendo, a gente vai tentar no diálogo. Enviei ofício semana passada, acredito que não houve resposta da secretária de saúde. E vou trazer aqui uma demanda ainda da saúde com relação à Policlínica Dona Anita, né? Policlínica Dona Anita, que até o presente momento está sem funcionamento em diversas áreas. Nós estamos chegando, como eu venho dizer aqui, no meio do ano, e muitos profissionais antes tinham, e hoje não tem. Como, por exemplo, aqui eu posso citar a neurologista no nosso município, não está sendo ofertado o serviço, como ginecologista, psiquiatra, nutricionista, que é de suma importância
aos pacientes que estão ali e precisam estar ali no hospital. A gente precisa de nutricionista, não está tendo no nosso município, como psicólogo também, para pessoas adultas. Até o presente momento, nós estamos no meio do ano, não tem esse profissional. E eu vou deixar aqui a minha palavra para vocês também o que está tendo, o que está sendo ofertado, né? A fono está sendo ofertada aos munícipes, o psicólogo infantil, o ortopedista e pediatra, né? Mas nós temos a neurologista, ginecologista, psiquiatra, nutricionista e psicólogo para pessoas adultas que estavam sendo ofertadas, todos esses profissionais nos outros anos, e nós estamos no meio do ano e a gente não está com esse serviço. É inadmissível, né? A gente sabe que no nosso município tem recurso, tem dinheiro, e a gente exige que a senhora secretária possa dar um posicionamento à população que vem cobrando e está no direito. Nós, enquanto vereadores, representantes do povo, precisamos estar aqui nessa cobrança para que os serviços possam chegar a toda a nossa população, né? Repito, vou primeiro tentar o diálogo, se não resolver, a gente vai procurar outras maneiras de ser solucionado. Nas minhas palavras também, gostaria de parabenizar meu amigo Natan, né, pelo campeonato intermunicipal que foi feito, tirar o chapéu para ele, que do início ao fim pôde conduzir essa competição. A equipe do Jati foi campeã desse grandioso campeonato. Deixar os meus parabéns aqui para toda a organização, mas, nas minhas palavras também, gostaria de fazer uma cobrança, né? Eu estive lá presente, não gostei com relação às bombas, né? As mães e os responsáveis por crianças, a gente tem idosos aqui, a gente sabe que tem um decreto e precisa ser cumprido no nosso município, decreto 2021, a gente sabe também que está chegando aí o São João, tem os fogos silenciosos, né? Tem outras maneiras animadas aí que dá também para se divertir, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, precisa ser cumprido aí a questão desse decreto, e a gente vai estar em cima porque a gente está sendo cobrado e precisa ser respeitado, né? A gente sabe que tem os animais, tem os idosos, a gente tem crianças deficientes que não podem tá acontecendo isso. E eu deixo aqui a minha indignação, a minha fala na cobrança de a gente seguir esse decreto, né, da gestão aí de 2021, para que possa acalmar mais ainda. A gente fica angustiado porque está chegando o São João e a gente sabe como essas situações aí, né? Vou ficar nessa cobrança e pedir para que a gestão possa também tomar algumas atitudes caso seja necessário, né? Só agradecer, senhora presidente, pela oportunidade da palavra. Vereador, eu vou dizer assim, vai ser difícil da gente tomar as providências com essas bombas, com essas coisas. Sei que existe o decreto, mas como você estava lá presente no ginásio, né? Você como representante também que votou também, não tinha nem como empatar essas bombas lá, não é isso? Você estava lá presente. Mas a gente... Aí... Mas estava lá dentro, né, Vinícius? Tu também estava lá dentro jogando, né? É difícil de empatar e sair, mas nós vamos, né? É difícil, tem o decreto que existe, mas vai ser muito difícil. Eu sei que muitas crianças, né? Muitas pessoas que não gostam, ficam tudo apavoradas, eu presenciei, né? E também, vereador, você fez as cobranças aí da saúde, tudo, mas também... Fale do que aconteceu hoje no município de Jati, quais 100 cirurgias que não é obrigação do município, né? Fazer isso aí, onde qualquer pessoa dessa daí queria fazer uma cirurgia dessa daí, iria pagar 5 a 4 mil reais. E a prefeita, hoje, juntamente com a Secretaria de Saúde, fez esse mutirão aí, onde quase 100 pessoas foram beneficiadas. Passo a palavra ao vereador Gervásio. Boa noite a todos. Vereador, rapidinho, só dizer aqui à vereadora que a gente está aqui, vereadora, para cobrar o que não está sendo feito, enquanto vereador, certo? A gente está aqui, o que vem dando certo, show de bola, está de parabéns, é importante demais. O município tem dinheiro e muito.
E a gente fica feliz até porque o nosso povo precisa. A gente está aqui para cobrar. A gente foi eleito. Também, vereador, para falar o que está sendo feito, né? Justamente. A gente também, nós estamos aqui para agradecer. Mas só falar, né, o que está sendo feito e esquecer as críticas. Cobrar e o que está sendo feito também. É um direito nosso também agradecer e parabenizar, né? Se quem não quiser parabenizar, mas pelo menos falar do que está sendo feito. Mas é assim, me desculpa eu estar falando isso, vereador, mas é cada pessoa é incoerente a sua fala, vereadora, porque quando eu não vejo uma fala sua aqui, a sua fala é de parabenizar todo e qualquer prefeito. Eu não vejo uma fala sua cobrando algo para a população aqui. É uma fala... E o vereador cobrando? Não. Então, é uma fala incoerente da sua parte, e assim, aí eu acho que a Vossa Excelência tem que respeitar a minha fala como eu respeito a sua. Respeito, vereador, mas eu estou lhe dizendo assim, que você falou tanto da saúde também, mas eu digo assim, por que custa, né, a gente também falar disso aí? E é tanto que respeito, vereador, que os ofícios são encaminhados, e é como eu disse a vocês, cobro, quando não vem resposta, eu vou lá e cobro. Já fez a resposta do vereador, mas é assim, eu estou falando isso, vereador, mas cada pessoa fala o que quer e diz o que quer. Peço até desculpas, mas é só que eu achei. E outra coisa, com relação à cirurgia de catarata, eu tomei conhecimento agora com a fala do vereador Barreto aqui. Eu tomei conhecimento que foi inaugurado hoje a questão do... Está até na minha fala aqui, esqueci a questão do Demutran, né? Tomei conhecimento disso, mas que está pouco a divulgação com relação a outra, as 100, né? Acho que foram 100 ofertadas, né? Cirurgia de catarata. Foram 100 pessoas ofertadas, na passada e 100 nessa, né? Mas nessa eu não tive conhecimento. Estou sabendo agora com a fala, acho que foi pouco divulgado na rede social, né? Eu vi a questão do Demutran, eu acompanho direitinho. Inclusive, estava na minha pauta aqui a pergunta sobre a questão das placas, se ainda vai organizar essa questão aí, terminei esquecendo aqui com relação a isso. E essa inauguração aqui eu vi sendo publicado nas redes sociais da gestão, da gestora. E tinha uma pergunta também nesse sentido, com relação às lombadas, se vai ser pintadas, a questão das placas, essa questão da organização. Mas eu acabei passando aqui. Vereador, foi falado lá na inauguração, né? O Demutran foi inaugurado ontem, né? Promotoria, né? Exigindo em todas as cidades, né? Que seja feito o Demutran. O Demutran vai iniciar, vereador, com conscientização, né? Conscientizando as pessoas, tudo isso aí. Foi comunicado ontem lá, que você não estava presente, mas foi comunicado que vai ser colocado placas, vai ser lombadas, tudo isso aí. Os vereadores que estavam presentes viram isso aí. Vereador Gervásio. Boa noite a todos. Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Presidente, eu queria pedir um ofício aí, para colocar uma lâmpada lá na Beleza, lá próximo à escola. Já está apagado tem muito tempo. Já pediram, mas até agora pediram verbalmente a Lano. Queria que a senhora pedisse um ofício aí para essa lâmpada lá e... A Beleza, né? É mais ou menos aonde ali, compadre, sabe dizer? Próximo à escola. Próximo à escola? Tá bom. Tem uma de frente à escola e vizinho tem outra lá, que foi ele mesmo que colocou essa lâmpada. E queria saber, senhora presidente, lá o pessoal me falaram, lá está sendo atendido o pessoal na escola, né? O pessoal da saúde, os médicos estão indo para a escola, não é isso? A escola da beleza. Aí eles atendem lá, e aqueles idosos que tomam remédio aberto, remédio controlado, qualquer tipo de medicamento, eles levam a ficha para as balanças, para depois trazer a solicitação dos remédios. Isso aí poderia ser feito lá, que tem um posto. Ele podia atender no posto, fazer para prescrever logo essas solicitações lá mesmo, para cada pessoa vir pegar seu medicamento, né? Para não estar demorando, vai para as balanças, que ele faz lá e manda a solicitação depois de volta. Fui comunicado lá. Vou pedir informação, compadre, de como que se está acontecendo isso aí. E o mais, obrigado aí.
Boa noite, presidenta, colegas vereadores, público presente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por esse momento que a gente estamos aqui na luta, respeito à opinião de cada um. Quero falar um pouco aqui das minhas contas de 2023, que vieram aprovadas, né? Graças a Deus é a equipe que conduziu a casa comigo, né? Só tenho a agradecer a todos, entendeu? Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos os responsáveis que contribuíram, né, com essa jornada minha na casa para a aprovação de minha conta, das minhas contas, 2023. Agradeço a todos, né? E a respeito também das contas que chegou da gestão, né, que Glauber deu a explicação dele aí, né? E para mim foi uma explicação realmente que não é as primeiras contas que a gente vai votar, a gente já votou em várias, né? Que nem veio conta de outros gestores que a gente analisou, né? Chegou no bom senso, né? E viu que realmente eles pega mesmo no pé, né? E assim, o prefeito aqui no Jati, nosso lugar é um pouco sofrido, que nem eu cansei de ver o vereador dizer ali sentado ali, né? Que é muito difícil, porque cada gestor trabalha de uma forma, mas é um negócio muito difícil que a gente não sabe explicar direito, né? Realmente quem sabe explicar foi Glauber que explicou, deu a explicação dele aí, né? A gente não pode, né, conduzir e dizer que mandar pedir para fulano ou ciclano, que isso é a opinião de cada um, né? A gente está aqui, cada um respeita o direito de cada um, né? Respeito a opinião de cada um, pode ter certeza, né? Mas eu gostei da explicação de Glauber, né? A falha dessa daí, que realmente ele ficou com a culpa, né? Que ele disse que a culpa foi realmente dele, né? Eu achei muito bonita a atitude dele, que é difícil uma pessoa vir aqui dizer isso, né? Tá aí, na tapa-cara, né? Trabalhou comigo aqui na casa. Admiro muito ele como profissional, entendeu? E eu queria também, mudando um pouco de assunto, Valma, eu sei que os meninos aqui, eu não tive presente nas sessões, rapaz, era a respeito do rosto, que na nossa região mesmo, eu já, não sei se o neném andou lá esses dias, eu cheguei lá, tinha uma pessoa mesmo roçando, que era Edgar, entendeu? Aí eu disse, não, Edgar, roça aí um pouquinho aí que a gente vai caçar uma solução. A solução foi o mesmo, né? E tomei a frente e mandei uns pessoal, pelo menos na frente do terreno ali, né? Nas partes mais ruins, né, neném? O mato está fechando, né? Que eu acho que já foi licitado. Não tenho conhecimento não, mas que já foi licitado essa área aí. Eu acho que era só dar o pontapé, né? Entendeu? Veio. Começa quando? Começa quando? O negócio aí tá sério aí hoje, né? Aí minhas palavras eram mais baseadas nisso mesmo, entendeu? E falar das percas que a gente vai tá tendo, né, no nosso município. E falar a respeito, que eu vi até uma matéria do colega vereador João Wellington, né, que aqui a gente, eu vi ele postando a respeito dos buracos, né, João? Que assim, quando a pessoa perde um parente, aí sabe quando é ruim, né? Eu falei isso aqui, tem dias, eu acho que vocês estavam presentes, não sei se o menino já estava na casa, eu falei como é que a gente tem um governo do nosso lado, tudo a favor da gente, e não corre atrás de sair. Eu vi uma reportagem de um deputado, lá em Brasília, falando que conseguiu um recapeamento de Barros
a pena forte. Tomara Deus que seja certo, né? Que a gente só tem a agradecer, entendeu? Pela atitude dele. E, rapaz, é assim, é um negócio, é um descaso isso aí, descaso mesmo. Você vê aí, toda hora é uma virada, é um acidente, um morre, outro morre. Aí é que nem uma vez o Ronivaldo fez aqui, chamou a gente mesmo aqui. E foi obrigado a largar ali pneu por todo canto ali e tocar fogo mesmo na ponta. E todo mundo sabe disso aí que foi feito. Entendeu? Esculhambação demais disso aí. Isso é no Ceará, isso só existe no Ceará. É um descaso. Entra no Pernambuco. Vai uma viagem para Petrolina, quando tu passa, o buraco, tem um buraco para chegar na divisa, que se o cabo cair dentro, morre dentro. Entendeu? Você só vê isso no Ceará, homem. O que é isso? Xê. Acho que tudo tem limite, homem. É o lugar, exatamente, é o lugar que cobra mais imposto, mais caro, que é o Ceará. Eu não entendo não, realmente eu não entendo. Mas, fica aqui minhas palavras, né, presidenta? Obrigado pelo espaço. Quero agradecer também aqui, né, a respeito das cirurgias que foram feitas aí, que eu fiquei sabendo ontem que ia ter, né? E quero dar uma boa noite e seguir em frente. Vereador Teté. Vereadora, só uma perguntinha aqui, rapidinho. Está sendo divulgado o dia do ortopedista no município, quando ele vem atender? Está sendo divulgado? Divulgado, vereador. Acompanha aí que você vê. A cada 15 dias, não é isso, vereador Marcelo? Né? Doutor Bartolomeu, sendo divulgado, vereador. O pediatra. O pediatra. O pediatra é. Tá. É o ortopedista mesmo, que eu tô perguntando. Tu tá falando do pediatra. O pediatra está sendo Eu divulgado. tô falando do... O ortopedista está sendo divulgado para que todos possam ter o conhecimento que está vindo atender e tudo. Publicamente, estou perguntando. Não, acho que nas redes sociais não está sendo divulgado, porque as pessoas estão indo até a secretaria e pega lá, já estão lá, porque tinha muitas, né? Tinha uma demanda muito grande, vereador. E as pessoas vão lá e com o encaminhamento lá mesmo está sendo marcado. Por isso que não foi divulgado, mas está sendo, o ortopedista está tendo a cada 15 dias, né, Naldo? Eu sei que está tendo, era só essa dúvida. Divulgado não, vereador, porque as pessoas estão indo diretamente na secretaria, viu? E pegam o encaminhamento lá, tá lá, e eles lá, as pessoas mesmo é quem vão. O agendamento. E marca lá. É desse jeito mesmo que está sendo. É na Secretaria de Saúde que está sendo marcado. Sim. Hã? O que o Naldo falou. Isso mesmo. É isso mesmo. É tanto que a demanda do ortopedista, vereador, está quase finalizando lá, sabe? Porque tinha muita. E ele está atendendo 25 pessoas a cada 15 dias, né, compadre Nenê? 25 pessoas a cada 15 dias. Mas aí é diretamente, eles marcam diretamente lá na secretaria. Compadre Nenê sabe, né? Que já foi lá. Agenda lá, viu? Qualquer coisa, vereador, você souber de alguém, você pede para ir até a secretaria. Vereador Teté. Aí vai até a secretaria. É desse jeito mesmo a demanda.
Mas aí... É. Mas aí, doutora, a pessoa primeiramente tem que procurar a Secretaria de Saúde do município. Aí a pessoa vai lá, procura a Secretaria do município e a Secretaria informa tudo direitinho, viu? É, que não estava, mas já está com uns 2 meses que está atendendo. É. Mas já tem e as pessoas já estão bem conscientes, eles vão lá diretamente na Secretaria. É. Vereador Teteia, por favor, passa a palavra. Não, isso aí foi coisa dela. Eu não. Agora, cara. Senhora presidente, caros colegas, boa noite. Servidor da casa, doutor Henrique, Glauber, povo aqui presente. Quero aqui iniciar minhas palavras, parabenizando aqui o vereador Naldo, né, pelos tempos que passou aqui na presidência, pelo excelentíssimo trabalho que prestou a esta casa. Né, o resultado veio aí de uma maneira esperada, né, graças a Deus. Isso aí eu me sinto orgulhoso, porque você é uma pessoa decente, uma pessoa que trata seu trabalho com muito respeito e honestidade. Quero aqui parabenizar a todos, né, pelas cobranças do serviço, e quero também parabenizar, né, o presidente aqui da casa pelos trabalhos. Quero parabenizar a prefeita pelos trabalhos também que vêm sendo realizados. Quero parabenizar pelo acontecido de hoje, né, pelo mutirão das cirurgias de catarata, que beneficia muita gente. A gente tem que ter essa visão, tem que ter também esse compreendimento, porque não é fácil fazer uma cirurgia dessa particular, tira do bolso, é caro, entendeu? E a gente tem que ser grato por o que acontece no nosso município. Tem umas falhas, mas é o início de gestão do segundo mandato que vai tudo para os eixos ainda. Eu acredito muito no trabalho da prefeita e acredito sim que ela vai ter investimento para que possa melhorar cada vez mais a nossa saúde, que é prioridade do nosso município. Quando se trata de saúde, não é fácil. Então eu acredito muito que essa policlínica vai abrir, a gente vai cobrar sério por isso, porque o importante não é abrir, não é dar aquele movimento, o importante é funcionar, né? Que a gente sabe que uma equipe de médicos para abrir de uma vez assim para um município pequeno, custa caro. Abrir, mas tem que funcionar direitinho. Não é? A gente vai começando com daqui a pouco tem uma equipe formada. Eu acredito muito no trabalho da prefeita que isso vai acontecer diante das nossas cobranças. A gente está aqui para cobrar mesmo, mas também e ver que quando acontecer, agradecer e parabenizar, né? Quero aqui também parabenizar, né, a inauguração do Demutran, né? Que é um trabalho que vai acontecer não só dos agentes que vai estar ali, mas a gente vai pedir uma colaboração de toda a comunidade jatiense para que esse trabalho realmente aconteça de uma forma de respeito, de educação, que não vai ser fácil, porque a nossa cultura, a minha e a de todos, do Jati, não tinha esse trabalho prestado. Encostava meu carro numa calçada baixa, não sabia o que era uma calçada amarela, não tinha uma sinalização, enfim. Todos nós tínhamos esse hábito de fazer isso, né? Então, assim, precisa de uma contribuição de cada jatiense para que esse trabalho aconteça de uma maneira
legal, de uma maneira decente, que não vá para toda hora estar chamando polícia, para estar toda hora no pé do promotor, porque, enfim, se a população em si não se educar para que esse trabalho aconteça de uma maneira decente, vai ser complicado aos agentes botar em dias nesse trabalho. Então não só depende dos agentes, não só depende da polícia, não. Depende de cada cidadão, de cada morador jatiense. Então assim, a gente tem que conversar com o povo, também tem que ajudar. Enfim, é um trabalho de... Não vai ser fácil, mas já foi o primeiro passo, já foi dado, né? Quero aqui também falar que conversei com o Igor ontem, né? O menino que fica à frente das máquinas aí. Tá um caso sério essas máquinas. Porque quando não quebra patrol, quebra enxerdeiro. Quando não quebra enxerdeiro, quebra caçamba. Então assim, eu não sei o que acontece com esses operadores que não sei. Não é fácil, tá sendo difícil para Igor. Eu entendi o lado dele, conversei com ele também, porque a gente está com um problema sério, colegas, de estrada, no município inteiro. Não tem estrada, viu? Não tem estrada, mas o outro problema está sendo isso. Conserta uma máquina, daquele absurdo de dinheiro. Quando chega com 15 dias, está quebrado de novo. Então não vamos culpar, não sei. Eu não sei, a gente tem que sentar, conversar e ver direitinho, conversar com esses funcionários. Tem que, como se diz, fazer um DDS, né, padre? Porque não está sendo fácil. A gente cobra, o povo cobra da gente, a gente vem aqui, cobra e não pode fazer nada. Vai fazer o quê? Entendeu? Assim, a gente está aqui para cobrar. Eu quero parabenizar cada um, parabenizar a Vinícius, a Barreto, a Valma, todo mundo aqui, porque está cobrando. E a gente foi eleito, a gente está prestando serviço, é de cobrar mesmo. Mas a gente vê também que as pessoas estão tentando fazer alguma coisa. A prefeito, todo mundo está tentando fazer uma coisa. A gente está num ano difícil, numa turbulência tão grande de infraestrutura que não é fácil. Então assim, mas acredito eu que vai estar as coisas tudo nos eixos e vai voltar. Você pode Clínico vai voltar a funcionar. A prefeitura vai fazer um investimento muito alto agora no hospital para que melhorias aconteçam. Esses postos de saúde do município vai reabrir, os pontos de apoio. E a gente vai fazendo o trabalho dessa forma, uma passada de cada vez, com tudo dentro dos limites. Porque aí, ó, uma besteira dessa daí que foi feita, veio desaprovado contas, imagine se fizer outras coisas a mais. Então não é fácil fazer gestão, não é fácil, tem que ter maior cautela, com cuidado do mundo. A gente sabe da necessidade do povo, da deficiência de cada um, do município todinho, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E é assim, eu quero só agradecer, presidente, pelo espaço da palavra e tenha toda uma boa noite. Pode falar. Certo, ali deve dar, certo, sei. Só explanar aqui um assunto que eu esqueci. Parabenizar aqui as comunidades, né, dos festejos, das coroações, dos pradoeiros, daquela comunidade Carnaúba 1, Carnaúba 2 de Faustino. Estive presente e achei muito bonito. As festas muito bonitas, fiquei muito feliz por aquelas ações. Em relação aos fogos que o vereador Vinícius citou aí, a gente tem que estar atento mesmo para isso, porque é ruim. Na Carnaúba a gente não aceita, botou aqueles fogos que não faz barulho, né?
Mas a gente tem que conversar com o pessoal e conscientizar o povo a esse assunto, né? Por conta dos velhos, dos doentes, das crianças, dos animais, entendeu? E assim, uma festa muito bonita, que eu fiquei muito, muito feliz em participar daquelas festas e vi o empenho de cada comunidade e o esforço de cada um em levar o pessoal para as igrejas, que é muito importante para nosso povo, para nossas crianças e adolescentes principalmente. Tá? E eu quero aqui só parabenizar todos. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Nosso público aqui presente, meus funcionários que estão sempre aqui ao meu lado. Agradeço demais. Também quero aqui agradecer a presença do nosso assessor jurídico aqui da casa e também do nosso contador, Glauber, que é do contador executivo e também é contador do legislativo, né? Quero comunicar aqui a vocês que... meus colegas, né? Que eles estão aí à disposição, viu, de vocês, qualquer coisa, pode procurar que estão aí para recebê-los. Hoje eu tenho aqui agradecer, né, a Deus, primeiramente, por mais uma vez, mais uma sessão, né, a união dessa casa, que isso aqui, para mim, fico muito satisfeita de ver o trabalho da gente. Vejo, assim, como falo, fica eu cobrei de Vinícius, falar aí com o Vinícius, mas a gente aqui trabalha dessa forma, Vinícius, e a gente aqui não tem... Pode sim. Sim, presidente, eu queria lhe agradecer por ontem, a senhora ter me ligado a respeito do rapaz que morreu, que mataram. Viu? A senhora tomou a frente, me ligou. Quero lhe agradecer e dizer que eu sei que o que a senhora puder fazer pela turma, a senhora faz. Isso aí eu tenho... a pessoa... Obrigado. A pessoa veio me procurar às 6h30 da manhã e entrei em contato com a prefeita, porque assim, vereador, é como eu digo, eu não resolvo nada, mas quem resolve tudo é a prefeita, mas eu estou ali no pé pedindo. Então, quando liguei para a prefeita, ela não botou dificuldade nenhuma para resolver a situação. E graças a Deus o corpo do rapaz está chegando quinta-feira, né, vereador? Quinta-feira, Então, assim, gente, hoje, aqui, como eu estava dizendo, a gente tem aqui, eu falo, eu cobro, não só de cobrar, como o Vinícius falou, cobra também, vereador, eu cobro. É porque muitas vezes, gente, eu tenho a oportunidade de cobrar pessoalmente, eu vou, não sou muito de mandar ofício, eu vou diretamente, cobro os ofícios de vocês, porque eu gosto de cobrar, apoio aqui vocês por as cobranças, isso aqui, jamais eu vou deixar de apoiar nenhum de vocês, toda hora estou lá, saber se deu a resposta, qual foi o vereador tal mandou o ofício, já respondeu. Então, assim, gente, só tenho a agradecer. Sobre as contas da prefeita, foi bem explicada aí, eu fico horrorizada, né, mas cada pessoa tem sua posição, tem seu parecer, né? E do jeito que foi uma conta dessa dali por coisas mínimas, que eu achei absurdo, mas cada um faz o que quer e diz o que quer. Quero aqui parabenizar, né, a prefeita, parabenizar o nosso município, né, que vem recebendo essas conquistas, como ontem inaugurou o Demutran. Aí eu quero dizer ao vereador Vinícius, que foi explicado ontem, vereador, que o Demutran foi uma exigência, como o nosso assessor falou, do promotor mesmo, né, que já vem em todas as cidades, não é só aqui no Jati, né, toda cidade ele está cobrando. Primeiramente, vereador, nós vamos começar com esclarecimento, com orientações, vamos mostrar ao povo isso mesmo. Então, vai ser feito tudo isso aí, eu acredito, vai ser um trabalho bom. Me preocupei muito quando disse assim, vai abrir o Demutran. A gente se preocupa com o nosso povo, né, que tem aquela motozinha atrasada, que vem da zona rural, né, eu me preocupei muito assim, eu digo, meu Deus, como será? Mas nós tudo vai ser com o tempo vai resolvendo, tudo vai ser com cautela, né. Então, parabenizo também a prefeita por essa inauguração ontem, como também parabenizo hoje pelo esse mutirão. Talvez, vereador, você falou, não foi muito divulgado. Muitas pessoas que já estavam com o nome lá, que foi feita a primeira, aí
sabia que ia fazer a segunda, as pessoas estavam sendo comunicadas, né, que iam fazer a segunda, estava fazendo diretamente. O que está acontecendo hoje, que eu acho muito bonito no nosso município? As pessoas hoje, eles não estão mais cobrando tanto do vereador, eles não estão mais andando tanto. A gente ainda faz o nosso trabalho, porque tem aquelas pessoas que vêm, né, compadre, pedir isso, pedir aquilo. Mas as pessoas estão se conscientizando que elas mesmas têm o direito de ir atrás. Elas mesmas vão na secretaria, elas mesmas vão atrás do médico. Então, assim, sou muito sincera a dizer, o meu trabalho continua do mesmo jeito como comecei sendo vereadora. Mas admiro muito que a população do Jati está se conscientizando. É um direito de cada um e eles mesmos é quem estão indo atrás. Então, as cirurgias foram divulgadas, teve exames, foram feitos exames antes, foi feito cardiologista, exame de sangue, todas as pessoas fizeram. E, assim, é bom, muito bom, parabenizo, é um custo muito alto, que com certeza é tirado também, a prefeita está fazendo isso daí com o recurso do município também, da saúde, tudo isso aí é saúde, faz parte da saúde. Então, assim, eu vejo a prefeita investindo muito e também vejo também as necessidades, vereador, da gente abrir esses postos de saúde. Vejo a necessidade, isso aí tem que abrir mesmo, que a gente sabe que já foi feito. Para quê? Para que também essa questão que o vereador Neném avisou aqui hoje, que está acontecendo, se tivesse sendo feito lá, tudo direitinho, era mais fácil. E vou lhe prometer, vereador, que vou saber do que está acontecendo, o que foi, como é esse procedimento aí, e irei lhe dar uma resposta terça-feira. Quero aqui agradecer aos meus colegas vereadores, mais uma vez, né? Sou feliz, sou muito satisfeita aqui nessa casa com o trabalho da gente e fiquem sabendo que aqui eu estou à disposição de cada um. Qualquer um que me procurar, estou aqui para resolver. E digo também assim a vocês, não resolvo sozinha, que para que eu possa resolver alguma coisa, eu tenho que ter o aval da prefeita. Eu vou atrás da prefeita, porque aqui a gente cobra, a gente pede, mas ela que vai resolver. Então, aqui, qualquer um de vocês que vierem me procurar, fiquem sabendo que estou à disposição e irei pedir à prefeita o que for possível. É que a população já fica tudo dizendo assim, tudo é Mutran, né? Eita, o que é que vai ser? Muito bem. Certo. Muito bem. Com certeza. É. É isso mesmo. Isso aí é com... Isso aí é com o Detran. Pronto. A minha também leva, compadre. Gente, quero aqui dizer a vocês que hoje teve 2 dos meninos, aqueles que vieram aqui, né? Do caso, os meninos do carro de linha, né?
Eles já hoje procuraram Flavinho, né? Já estavam procurando Flavinho, e eu vi a prefeita conversando com o Flavinho lá, dizendo que vai resolver, né, doutor Henrique? Porque o ponto deles, ela disse que quer que bote placa, que faça a guritazinha, organizar tudo. Precisa trabalhar. Do jeito que eles proíbem nosso povo lá, nós também vamos ter que dar um jeito, né, de proibir aqui também, né? O nosso povo tem que trabalhar. Então, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão.